Com saudade de vocês, andei meio sumida. A gente está passando por mexendo lá em casa. E aí eu também fiquei doente, aí fiquei no fundinho ali. Mas agora já estamos melhores, graças a Deus. E foram bem Dia das Mães? Sim. Graças a Deus, né? Também depois do encontro da semana passada foi maravilhoso, né, gente? Foi uma bênção. Ali eu acho que deu uma estimulada, deu uma potencializada no Dia das Mães, não é não? Foi uma bênção. Vi e Gui, vocês mandaram bem pra caramba, hein? Eu acho que foi show de bola. Eu acho que Deus preparou, né? Aquele encontro, os testemunhos, tudo Deus está preparando com muito carinho, né? Para cada um de nós. É um privilégio, né? Para a gente estar aqui nesse grupo com vocês e ver tudo que Deus está fazendo na nossa vida. É só motivo para a gente agradecer muito a Ele. Muito. Então, nesse espírito, vamos ficar de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Deus, nós nos entregamos a Ti nessa noite, pedimos que envie o Teu Espírito Santo para preencher os nossos corações e para que possas falar através de nós e para que possamos ouvir através de Ti. Ó Deus, vem em nosso meio, cuida daquilo que a gente não consegue cuidar, faz aquilo que a gente não consegue fazer. E nós te entregamos tudo pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um minuto? E aí, gente? Maravilha, hein? Deixa eu contar uma coisa para vocês, antes de começar. Sabe que dia que é hoje? Alguém? Chuta, um dia? Quinta. Ascensão do Senhor. Bingo! chama o bispo. Chama o bispo. Hoje é dia da Ascensão do Senhor. Faz 40 dias que a gente teve a nossa Páscoa, né? 40 dias. Passou rápido já, né? 40 dias. Vocês lembram o que é a Ascensão? Então, brevemente, bem rapidinho, vamos lá, ó. Jesus, ele sofreu a paixão, todas aquelas dores, a morte, e ele teve a ressurreição, certo? Deus ressuscitou ele dos mortos, depois no terceiro dia. E aí, ele passou durante esses próximos 40 dias, ele passou e ele aparecia para a comunidade, aparecia para os discípulos, e ia aparecendo para os discípulos de Emaús, para os apóstolos, para várias pessoas. Ele apareceu para muita gente. E que São Paulo, depois de longos anos, ele falava, inclusive tem gente ainda viva hoje que testemunhou o Cristo ressuscitado, né? Então, depois desses 40 dias, ele vai ascender ao céu. Ele vai com as suas próprias forças, como o Gui estava falando. Não é acender de acender uma vela, não é acender de colocar no interruptor, não é acender a luz, não é nada disso. A ascensão é com SC, né? Que é o que? É ele subir ao céu, tá? E quando ele sobe ao céu, ele acaba deixando aqui algo muito importante, que é o que a gente vai ver hoje. Ele deixa a sua igreja, mas não abandonada ao léu. Ele acompanha a sua igreja, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, ok? Beleza. Então vamos continuar aqui no estudo do
últimas aulas foram faladas sobre creio no Espírito Santo, e aí a gente abriu um parênteses na semana passada para falar sobre Nossa Senhora, em virtude do dia dela, né, que foi no sábado, dia de Nossa Senhora de Fátima, e hoje a gente continua, creio na Santa Igreja Católica. Vocês vão entender que até a ordem do que a gente fala e reza no creio, que são os artigos, cada frase do creio é chamado de artigo. Até essa ordem desses artigos tem um motivo, tem um porquê. Então, quando a gente fala da Santíssima Trindade, a gente já estudou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na sequência, inevitavelmente, a gente fala sobre a Igreja. E tem um porquê. Porque o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o amor entre o Pai e o Filho, que é a unção, que é o poder, que é Ele que vem para nos santificar, é Ele que sustenta a Igreja, é Ele que cuida da Igreja, é o Espírito Santo que nutre a Igreja, né? A Igreja, ela é um sonho do coração de Deus Pai, a gente vai ver isso. A Igreja foi instituída por Deus Filho, por Jesus, mas ela é mantida na história e ela sobrevive e sobreviverá, sempre prevalecerá a Igreja, graças ao Espírito Santo. Então tem toda uma ordem lógica. E o próximo artigo do creio é creio na comunhão dos santos, que também tem uma sequência que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Tudo tem um porquê, é muito lindo isso, dentro do estudo da nossa fé. Então vamos lá. A palavra igreja, não sei se vocês já ouviram falar, o que significa a palavra igreja? Ela é uma palavra grega, ela vem do grego eklésia, que significa chamar fora. É uma convocação. A gente imagina que você está dentro da sua zona de conforto, dentro da sua normalidade, no seu bem bom, e de repente você ouve um grito lá fora, alguém chamando o teu nome lá fora. Ai, Patrícia! Ô, Nilda! Então alguém está te chamando lá fora. E aí aquilo vai te despertar a sua atenção e você vai lá para ver. Por que estão me chamando? Então, o nome igreja significa isso. É esse chamar para fora, sair de si, é essa convocação, é essa assembleia, é essa reunião de pessoas. Quando a gente fala igreja, estou indo lá para a igreja que eu vou para a aula de crisma, né? Você deixou lá as panelas prontas, a janta pronta para tua filha, para o teu filho, tá vendo? Eu sei como é que é, gente, a gente é mãe, a gente, né? Assumir e chupa cana ao mesmo tempo. Então você deixou e você falou assim, filho, filha, eu vou lá na igreja, né? Quando você fala isso, você está se referindo o quê? Eu vou ao prédio, eu vou ao templo, né? Porém, igreja não é só o templo, o prédio paroquial, né? Igreja é muito mais. Na verdade, a gente vai ver que o termo igreja, a gente tem duas realidades envolvidas. A gente tem a realidade visível e uma realidade invisível. Mas, aqui nesse momento a gente está falando dessa convocação de pessoas, dessa reunião, dessa comunidade. Então isso implica que o quê? Igreja somos quem? Somos nós. Nós somos igreja, nós todos somos igreja. Todos nós batizados somos igreja. Os que ainda não são batizados, mas estão recebendo a catequese, já estão o quê? Com essa intenção. A pessoa ainda não recebeu o batismo, mas a intenção do coração dela já está totalmente voltada, aberta para ser igreja, entende? Essa pessoa já está se preparando, ela já está totalmente voltada para receber o batismo. Então aí, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, o que a Débora está falando aqui é que cada um de nós que somos batizados, nós somos chamados igreja, certo? Além disso, a gente precisa também
é professar a mesma fé, né? Se você não professa a mesma fé, você acaba deixando de ser igreja, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta difícil, tá? Por exemplo, quando a gente estava falando sobre os 10 mandamentos, a gente falava dos pecados, né? Pecado mortal e pecado venial. E quando é o pecado mortal, a gente estava criando uma inimizade com Deus, né? A gente estava voltando as costas para Deus e se afastando dele. Essa pessoa batizada que crê em tudo aquilo que a igreja propõe e que está em pecado mortal, então ela deixou de ser igreja por acaso? Não. Ela vai ser como se fosse assim, sabe aquele dedinho que você prendeu na porta e ele ficou meio necrosado assim, sabe, roxo, feio pra caramba? É a mesma coisa. Quando a gente comete esse pecado, a gente não deixa de ser igreja, mas a gente parece que necrosado lá, né? A gente, é uma parte meio morta assim, né? Que precisa ganhar nova vida através dos sacramentos, mas a gente precisa ganhar essa nova vida. O catecismo traz alguns símbolos, algumas comparações do que a palavra de Deus fala que é a igreja. Muitas vezes Jesus, contando parábolas, ele conta parábolas e ele compara a gente, a igreja, o povo dele, a algumas realidades. Então, por exemplo, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, vocês já ouviram essa parábola? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, as ovelhas é a igreja, somos nós. Né? O redil, quando ele fala que é o redil, aquele pasto com as ovelhas, ali é a igreja. E Jesus é o pastor. E também tem o outro evangelho que Jesus fala, eu sou a porta. Né? Até foi um dos evangelhos desses dias, né? O padre Anderson fez uma homilia muito bonita falando de como Jesus sendo a porta. Né? Então, o redil é onde as ovelhas estão seguras, aonde nós estamos seguros dentro da igreja. A gente também tem a comparação de uma lavoura ou de um campo. Aqui a gente tem várias parábolas em que Jesus nos compara como esse campo, como esse jardim, né? Várias parábolas, temos, por exemplo, a parábola do semeador, que é uma parábola muito famosa, né? O semeador, ele sai lançando a semente em vários solos diferentes. Os solos são os nossos corações, né? O nosso coração pode estar pedregoso, pode estar cheio de espinho, ele pode ser raso, e a palavra de Deus, que é a semente, ela vai cair nesse solo. Pode ser que ela vai produzir fruto, pode ser que ela não vai produzir. Então, em vários momentos, Jesus compara, né? Então, o nosso coração... A gente realmente espera que o terreno do coração de vocês não seja nenhum desses, né? Seja aquele terreno bom, né? Onde dá e frutifica 100 frutos, 1000 frutos, enfim, vários frutos. Qual que é o próximo? Cortei o pensamento, né? Não, tá ótimo. A gente tem a parábola da videira e dos ramos também. É uma parábola muito famosa. Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, nós estamos ligados a Cristo, enxertados em Cristo. Nós somos ramos que chegamos depois. E nós somos enxertados nele através do batismo. Então, a igreja são esses ramos que, permanecendo unidos à videira, vão dar frutos. Jesus compara também. Próximo. Nossa, eu operei faz 3 anos da miopia, mas estou preocupada aqui. A igreja é uma construção espiritual e Cristo é a pedra angular. Tem uma passagem que fala: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Então, se a gente pensar que a igreja é um edifício espiritual, em que cada um de nós é um tijolo espiritual que constrói a igreja, Cristo é a pedra angular. É aquela pedra mais importante sobre a qual toda a construção
está formada. Uma outra comparação também. A igreja é a marca da salvação. Essa a gente já usou aqui. A gente já usou aqui uma vez. Lembram? Vocês lembram? Quando a gente fala que a igreja é uma barca. Não, Vocês lembram né? que passagem? Uma passagem do Antigo Testamento. Tem do Antigo e tem uma do Novo também que eu falei. A do Antigo é da Arca de Noé, que é o símbolo da igreja, né? A interpretação dos primeiros padres da igreja falava justamente sobre isso. A Arca de Noé como a igreja, é onde temos a salvação, né? E quem está fora da arca não tem salvação, né? E a outra parábola que eu coloquei aqui, é uma história, não é parábola, né? É aquela que Jesus ele vai até o barco, né? Onde estão os apóstolos reunidos. Ele entra no barco de Pedro. Quem é o barco de Pedro? Se não é a igreja, né? E de lá ele toma a dianteira e de lá ele proclama, ele fala, né? Vocês lembram disso? Que não, né? Ah, estou pegando vocês aqui na memória, hein? E tem também aquela passagem que Jesus dorme no fundo da barca. Essa passagem é muito linda, ela fala muito forte ao meu coração. Porque eles se veem envolvidos numa tempestade. Então imagina, você está dentro de um barco e a tempestade está te levando para lá e para cá, está te sacolejando, está te virando de ponta cabeça, você acha que você vai afundar. E os apóstolos estavam lá, Jesus dormia na barca e os apóstolos ficaram com medo. Eles achavam que iam perecer ali, eles achavam que iam morrer. Senhor, tu não te importas que pereçamos? Eles falam para Jesus. Tu não te importas que pereçamos? E aí Jesus acorda meio sonado lá e fala o quê? Ele acalma os ventos, né? Acalma tudo. Isso quer dizer, tem uma simbologia muito grande nisso. Que é o quê? Jesus, mesmo parecendo que ele está dormindo, ele está no comando. Ele está no comando. Até porque ele dorme na popa ou proa. Agora eu não sei onde dirige o barco, tá? Eu não sou navegador. É onde dirige o barco lá, ó. Aquele que você vai mexendo no remo. Ele está lá. Parece que está dormindo? Parece, mas não está. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente olha e fala: pô, não é possível, cara. Deus deve estar dormindo aqui nesse negócio, porque cadê ele, né? Mas no meio das nossas tempestades da nossa vida, exato, né? Mas a gente acha que Deus não está lá, que está dormindo. Mas Ele está no barco e Ele é o comandante. A hora que ele se levantar, Ele vai acalmar a tempestade e é Ele que assume o comando do barco da nossa vida. Nunca se esqueça disso. Pode ter missa fora da igreja? Missa fora da igreja? Pode. Missa campal. Tem que entender o que significa o que você está falando, né? Missa fora da igreja, né? Aí eu estou falando da construção, fora da igreja, construção. Pode. A primeira missa aqui no Brasil foi fora da igreja. Foi em 1500, quando Cabral desceu aqui das caravelas e ele fez uma missa onde não existia a construção. Ele não, né? Eles lá, os tripulantes lá. A primeira coisa que fizeram aqui no Brasil foi celebrar uma missa para consagrar nossa terra a Deus. José de Anchieta. Não é Anchieta, não. Padre José. Tem a carta. Na carta de Pero Vaz de Caminha. Na carta de Pero Vaz de Caminha tem o nome do padre, Antônio qualquer coisa. Você sabe, Rosa? Mas é Padre Antônio qualquer coisa, se eu não me engano, tá? Depois a gente procura isso, tá? Mas essa daqui é a chamada terra de Santa Cruz. Brasil é a terra da Santa Cruz. Justamente por causa disso, ela foi consagrada desde o começo para nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? A gente tem várias comparações da palavra de Deus à igreja, né? Vários símbolos. Mas o último que a gente quer trazer aqui é da esposa. A igreja é a esposa, toda ornada, toda bela, toda linda, que se enfeita para seu esposo. Agora a pergunta é: quem é o esposo da igreja? Jesus. Jesus é o esposo da igreja. Por que Jesus é o esposo da igreja? O que ele fez? O que ele fez pela sua esposa? O que Jesus fez pela igreja?
Capciosa essa pergunta, hein? Deu os filhos, né? Mas principalmente ele deu a vida dele pela igreja. Ele entregou a vida dele na cruz para trazer vida para a esposa. Ele se sacrificou. Maridos, vamos conversar sério agora? Ele é exemplo, né? Jesus é exemplo, não é? O que nós temos que fazer então com as nossas esposas? Se Jesus deu a vida, o que nós somos convidados a fazer também pelas nossas esposas? Mandar nelas. Também. São Paulo diz, lá em Efésios: esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Se a esposa é submissa, ela está sob a mesma missão. Submissa quer dizer sob a mesma missão, que é a missão de levar aquela família para Deus. Então, de certa forma, o marido até manda na esposa, porque a mulher é submissa, né? Eles estão sob a mesma missão. Só um cuidado aqui para falar isso, porque assim, não é que por conta disso os maridos estão livres aí para fazer o que quiser. Porque eu sou isso, porque... Não é isso. O marido, vamos falar um pouquinho do marido então. Vamos falar um pouco do marido. O marido é aquele que imita Cristo, dando a sua própria vida pela vida da sua esposa e dos seus filhos. Tá? Então, aí a Débora vai até complementar com isso daí. Que mulher que não vai querer ter que mulher que não vai ser submissa, ou seja, estar sob a mesma missão de um marido que ama a tal ponto de dar a vida dele. Se você for ver, entenderam? A missão da mulher é muito mais fácil. É que as feministas pira, né? Quando vê essa passagem, a feminista pira, fala, quem é ser submissa? Mas por quê? Porque a passagem completa é: esposas, sejam submissas aos vossos maridos, e maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja se entregando por ela numa cruz, sacrificando a sua vida por ela. Então é muito mais fácil para nós mulheres sermos submissas. Por quê? Porque a missão do marido é muito forte, é muito grande. A gente vai falar um pouco sobre isso também na aula sobre o sacramento do matrimônio. Vamos voltar no tema. Vamos voltar. Vocês vão ver que a aula de hoje ela interpenetra vários temas que a gente já viu e temas que a gente virá, tá bom? Verá, aliás. Então vamos lá, vamos falar sobre um pouco da origem, de onde surge a igreja, né? A igreja, ela surge desde o início do coração do Pai, desde o início do coração de Deus Pai. Então, desde o Antigo Testamento, quando a gente vê o começo da revelação de Deus, a gente vê que Deus tem um plano para o povo dele. É um plano de igreja, um plano de comunidade, né? Também você vê ela prefigurada. Quem lembra dessa palavra prefiguração? Prefigurada, vamos lembrar aqui, é uma figura que acontece antes, né? Ou seja, no Antigo Testamento a gente tem várias prefigurações da igreja, como a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma prefiguração, pré-figura da igreja. Tudo bem esse conceito? Todo mundo entende? E ela já é preparada desde o Antigo Testamento. Então, quando Deus Pai chama Abraão, que é aquela aula que ele chama Abraão, sai da tua terra, pega as suas coisas e vai para a terra que eu te mostrar, ali ele já está começando a preparar a igreja. Porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros também de Abraão. Deus promete: a sua descendência será maior que as estrelas do céu e as areias da praia. Então, nós somos essa descendência, nós somos a igreja. Então, tudo já vem sendo preparado desde o Antigo Testamento. Ela é instituída por Jesus Cristo, né? E como é que funciona isso? Então, vamos lá. Ela tem uma estrutura hierárquica que permanecerá até a consumação do reino. Ou seja, a igreja
ela vai durar até a vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, tenho certeza disso. Se Jesus, que é crível, né? ele é uma pessoa que nós acreditamos, nós confiamos, se Ele nos diz isso, nós podemos confiar. Ele começa falando, tu és Pedro, ele fala para Simão, ele muda o nome de Simão para Pedro, né? Por quê? Porque ele é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra, quem é Pedro, o chefe dos apóstolos, ele vai construir a minha igreja. As colunas da igreja, elas são os 12 apóstolos, sob a chefia de Pedro, que representa as 12 tribos de Israel. E aí? Hoje ela sucede. Quem vocês acham que continuou? Os apóstolos morreram, não é verdade? Já morreram todos? Alguém está vivo ainda dos apóstolos? Não, né? Quem é a sucessão dos apóstolos? A gente já falou sobre isso aqui também. Os Muito bispos. bem. Chama o bispo bem. aqui, ó. Olha lá. Chama o apóstolo do Pedro aqui, né? Então é isso, gente. Então, as 12 tribos de Israel ganharam essa nova leitura por Jesus pelos 12 apóstolos, que são as colunas sobre as quais ele funda a igreja, sendo que Pedro tem uma primazia, ele é o chefe, ele é o mais importante, e os bispos são sucedidos, os apóstolos são sucedidos pelos bispos, tá bom? Então hoje a gente precisa dos bispos, e é através dessa sucessão, que nunca acabou, que começou lá com os apóstolos, e que continuou essa sucessão apostólica, a gente consegue estabelecer uma linhagem que dá unidade à igreja. Até hoje, em 2000... Que ano que a gente está? 2023. 2023. Tá? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes Tu que eu te sabes. amo. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, é Ele o chefe, é Ele quem, por instituição de Cristo, é Ele quem apacenta as ovelhas. Tudo bem? Pedro é o bispo de Roma, acho que vocês sabem, e ele é o Papa. Ele foi o primeiro Papa, e hoje a gente tem na sucessão, a gente tem o Papa Francisco, que é o bispo de Roma, tá? Uma dúvida que eu tenho Jesus ele era judeu. Por que não dá uma continuidade no judaísmo? Ele não seguia o judaísmo? É uma dúvida que eu sempre tive. Vamos lá. O judaísmo, ele é o Antigo Testamento. Jesus ele veio mudar o Antigo Testamento. Ele veio trazer uma nova leitura do Antigo Testamento. E ele abre as portas para todos os povos. Então, antigamente, até o Antigo Testamento, o povo eleito era as 12 tribos de Israel. As 12 tribos eram o povo eleito. A partir da vinda de Cristo, a leitura ela muda e deixa de ser as 12 tribos de Israel para serem os 12 apóstolos e abre as portas para todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas a essa igreja, né? Lembra? Chamado de fora? Igreja, eclésia, né? Então vem, todos são chamados. A partir de então, o Novo Testamento e o tempo da igreja, que é o que a gente vive hoje, é justamente isso, essa abertura para todos os povos. Você vai ver que até o final a gente vai falar sobre os atributos da igreja, e são 4. Um deles é que ela é católica. Católica significa universal, é para todos. Então Jesus não veio só para os judeus, ele veio para abrir o caminho da salvação para todos, tá? As 12 tribos de Israel, elas começam com os filhos de filhos de Jacó. Aqueles 12 filhos de Jacó que depois eles passam fome, vão para o Egito. Lembra daquela história? Que eles fazem uma sacanagem com José, né? Eles vendem José como escravo e tudo mais. Aí José... É essa a história. Na aula sobre o Antigo Testamento, que tem no YouTube, lá a gente fala um pouquinho sobre as 12 tribos de Israel, tá? Só para lembrar assim, que muitos judeus se converteram, então não é
que não é para judeus, é para todos. É para todos. Inclusive para os judeus que quiseram vir, né? Perfeito. Os que aderiram, se Perfeito. converteram. Na verdade, a maior parte dos cristãos no início eram judeus conversos. E os que não aceitaram, continuaram, eles esperam o Messias. E logo vieram os Eles até pagãos. hoje. Logo vieram os pagãos. Os primeiros foram os judeus, mas logo vieram os pagãos e entraram nessa história toda. E no começo da igreja teve uma grande polêmica, porque tinha gente que entendia que só poderia ser católico quem era judeu. Então eles achavam que tinha que passar primeiro pelo judaísmo, então tipo, tinha que circuncidar os homens, por exemplo, para depois virarem católicos. E aí teve uma treta lá, e aí Paulo bateu e falou, gente, acorda, Jesus veio para todos. Então, se quem era pagão, quem era gentil, que aceita essa verdade, que aceita Jesus e que se batiza e se converte, esse cara não precisa, por exemplo, circuncidar, virar judeu para virar católico. Entendeu? Vamos lá? Aí a gente está agora. Vai lá, Débora. Ainda falando um pouquinho, gente, a Igreja Católica ela é instituída por Cristo, tá? Hoje nós temos várias igrejas, nada contra elas, mas não foram instituídas por Cristo, tá? Então, se a gente for estudar e for ver, for voltar nessa sucessão apostólica, em quem realmente guardou aquilo que Cristo instituiu, é a nossa Igreja Católica. Ela nasceu do dom da entrega total na cruz, que é o que a gente estava falando, né? Que ele é o esposo e a igreja é a esposa. E foi nesse momento, na cruz, que nasce a igreja. De lá jorra sangue e água. Vocês lembram dessa aula que a Vivian e o Gui falaram? Que do Cristo crucificado jorraram sangue e água? Nesse momento, nasce a igreja. Né? Nesse momento, nasce a igreja do sangue e água derramado na cruz. Do momento em que Jesus está lavando toda a humanidade do pecado, rompendo com o pecado, nos salvando do pecado, surge a igreja. Que ela foi antecipada um dia antes pela Eucaristia. Então lembre, na última ceia, na quinta-feira, Jesus institui a Eucaristia, que é o sacrifício sem sangue, incruento, e no dia seguinte, que tem o sacrifício na sexta-feira, na cruz, que é o sacrifício cruento com o sangue, ali ele institui a igreja. Agora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu adoro umas comparações que a gente faz com o Antigo Testamento de prefiguração, que a gente agora já sabe o que é, né? Então, da mesma forma como lá no Jardim do Éden, Deus adormece Adão, e da costela do Adão ele forma Eva. Agora no Novo Testamento, o novo Adão, que é Jesus Cristo, ele adormece na cruz, e aí vai a linguagem poética, porque ele morre. Ele adormece na cruz, e da costela de Jesus nasce a igreja, sua esposa. Não eu acho lindo essas comparações, por quê? Porque mostra como Deus tem os seus planos desde o início. Desde o início, Deus tem os seus planos. Se a gente for voltar também ali no episódio da cruz, naquela cena, a gente também descobre uma outra coisa que tem a ver com a aula da semana passada. A aula da semana passada foi sobre Nossa Senhora. Então, aos pés da cruz, um pouquinho antes de falecer, de morrer, o que Jesus faz? Está lá aos pés da cruz Nossa Senhora e São João. Então Jesus vira para Nossa Senhora e fala: mulher, eis aí o teu filho. E para São João ela diz: filho, eis aí a tua mãe. João, naquele momento, ele representa toda a igreja. A igreja que estava prestes a nascer, João representa toda a igreja. E Jesus entrega Maria para ser mãe da igreja. Então, gente, é muito rico, eu nem sei se eu estou conseguindo expressar, mas todos os assuntos estão interrelacionados. Vocês conseguem ver que está tudo... Tinha que ser uma aula só, é que não dá. Então, da aula a gente está fazendo gancho do que foi e do que vai ser, porque essa é a nossa fé, ela é muito rica, ela é muito completa. Muito una, né? Se você não acredita num ponto,
você tá tudo tão interligado que o teu castelo ele desmonta. Então ele está tudo perfeitamente grudado, né? Vamos lá. Ainda tem Opa, volta. Essa? Então, aqui, gente, esse slide, o Gui e a Vivian falaram também há 2 semanas atrás, quando eles falaram sobre o Espírito Santo. Quando eles falaram sobre o Espírito Santo, eles falaram de Pentecostes, que foi aquela manifestação do Espírito Santo. Aqui, esse é o momento em que a igreja, que nasceu na cruz, se manifesta publicamente. Então, é aquele momento em que Nossa Senhora e os apóstolos estão reunidos no cenáculo, estão reunidos a portas fechadas, e aí vem as línguas de fogo sobre eles, vem uma grande efusão do Espírito Santo, eles são tomados pelo Espírito Santo, e a partir dali vem aquela coragem, aquela força de evangelizar, de falar. Então, a partir dali, eles abriram as portas, eles saíram, começaram as pregações públicas. Prestem atenção no que ela está falando, porque isso vai acontecer não nesse domingo, que a gente vai celebrar a Ascensão, mas vai ser no próximo, tá? Pentecostes. Prestem atenção. A novena começa amanhã. É isso mesmo, porque hoje faltam 10 dias para Pentecostes, que Penta, vocês lembram do Penta do Brasil? O que é o Penta? 5, né? 5 vezes 10, 50. Pentecostes era uma festa, agora eu não vou lembrar exatamente, a festa do quê? Festa de colheita, né? Festa da colheita. Então Pentecostes era uma festa que já existia, que a gente não vai entrar aqui porque já foi falado, inclusive, mas é daqui a 10 dias, a partir de hoje, ok? É só importante vocês saberem que não existe igreja sem Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, os padres falam, né? Os santos falam. A igreja é o corpo, a gente vai ver de quem é o corpo, mas a alma que anima a igreja é o Espírito Santo. Gente, a igreja é convocação, é chamar para fora, que nem a gente falou. Então é próprio da natureza da igreja ser missionária. O que é ser missionária? É sair em missão. Jesus disse: ide e evangelizai todos os povos, todas as criaturas, pregai o evangelho, batizai as pessoas. Então é daí que vem, depois do Pentecostes, o Espírito Santo dá essa força e empurra e chama os apóstolos para fora, empurra eles para a missão. E o que não é o Pentecostes? O que não é o sacramento do Crisma, senão o Pentecostes pessoal na vida de cada um de nós? Nós vamos ver, isso é um spoiler, gente, mas é o que nós estamos estudando aqui para chegar na hora do Crisma e receber todos os dons do Espírito Santo. Nós vamos ver os 7 sacramentos, mas o sacramento do Crisma é justamente esse sacramento que nos convoca para fora e nos envia para a missão. Então, todos os batizados têm essa missão, mas os confirmados, os crismados, têm essa potencialidade muito mais aumentada, aguçada. Consumada na glória. É a promessa de Jesus que, apesar das dificuldades, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês? A única certeza que eu tenho nessa vida aqui é que a igreja, ela vai continuar subsistindo. Eu não sei se a Apple vai conseguir subsistir. Eu não sei se o Google vai conseguir. Ou a IBM, que já é centenária, né? O que mais de instituição que a gente tem por aí? Coca-Cola, eu não sei. Empresas vão e vêm. As empresas podem sumir. As monarquias sumiram. A única certeza que eu tenho nessa vida aqui é que a igreja permanece. E, gente, não é porque ela é bem administrada, bem conduzida, não. Porque ela é conduzida e administrada por homens falhos, como nós, como eu, como vocês, cada um de vocês. A gente já tem muita gente que reclama de padre, de bispo, de papa, mas nós tivemos na história, eu estava conversando inclusive com um dos nossos colegas, que a gente já teve papas aqui na igreja que foram terríveis.
A igreja tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E, no entanto, ela sobrevive. Tem um historiador chamado Daniel Hobbes. Ele é um francês do começo do século passado. E ele fala o seguinte: eu estou convencido que a igreja é algo de Deus, porque não é possível tanta má administração sobreviver durante 2000 anos. Tanta perseguição. Tanta perseguição também. Então, as pessoas, o clero, os padres, os bispos, eles são falhos como nós. Como nós. A gente não tem as nossas falhas, as nossas limitações? Não temos as nossas hipocrisias dentro de nós mesmos? Com eles acontece a mesma coisa. Mas de alguma forma sobrenatural, a igreja permanece. Mas é porque a gente tinha falado, porque existem duas realidades na igreja, a visível e a invisível. A gente tem a realidade hierárquica, a parte da hierarquia da igreja feita de pessoas, mas a gente tem a parte espiritual da igreja. E essa é a que faz a igreja prevalecer, além da promessa de Jesus. Só adiantando aqui um tema. A Débora escreveu o seguinte: então vivemos o agora, no tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, dos sacramentos, da graça e da misericórdia. Ainda dá tempo, ou seja, gente, nós estamos ainda no tempo de crescer juntos, de desenvolvermos juntos. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque eu notei que quando a gente falava de 10 mandamentos, algumas pessoas desestimularam, falaram, mas é muito difícil, né? É muito não que eu recebo, é muito não, e na verdade a gente está querendo justamente falar o contrário. Eu falo, não, é sim, a gente tem que falar sim para Deus, e não é negativo, tem que ser positivo. E eu quero voltar aqui só para falar uma coisa, encorajar cada um de vocês que estão aqui a não desanimarem. Se na aula de 10 mandamentos vocês viram muita coisa que vocês estão fazendo e que, putz grila, vai ser difícil. Gente, não desanima, começa no pequeno, começa aqui, no pequenininho. O que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida? O que você pode fazer hoje para Deus, para melhorar a sua vida? E vai oferecendo de pouquinho em pouquinho. Esse pouquinho em pouquinho é um degrau a mais que você vai andando. E a gente não vai conseguir subir uma escadaria numa passada só. A gente vai degrau por degrau. Não é verdade? Então, não desanimem. Ainda dá tempo. Na verdade, quando eu escrevi ainda dá tempo! Vocês viram, tem 9 horas aí. Esse grito foi para vocês acordarem, tudo isso é técnica de oratório. Então, gente, a realidade visível e invisível da igreja, né, que a gente estava falando. Ao mesmo tempo que ela é uma sociedade hierárquica, composta pelo clero, né, pelo papa, os bispos, os diáconos, os padres, o povo, né, os leigos, nosso povo de Deus, também somos igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso é algo lindo. É a teologia paulina. Paulo escrevia muito sobre isso, né? Nós, igreja, somos o corpo místico de Cristo. E ele comparava Cristo como cabeça, como premissas. E o corpo vem depois, né? Nós somos esse corpo. E aí, eu acho que eu vou ser ousado em falar como que Paulo elaborou essa teologia. Eu vou ser ousado aqui. Quando ele estava lá cavalgando, ele era Saulo ainda, estava cavalgando sentido Damasco, perseguindo os cristãos. Ele estava indo para acabar com a raça dos cristãos. Aí, eis que cai do cavalo e ele recebe uma grande luz e Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é verdade? Vocês lembram dessa passagem? Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela hora eu acho que Paulo ele virava assim e falava o seguinte: mas não estou te perseguindo, você já está morto, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos.
Por que Jesus fala Saulo, por que me persegues? Porque os cristãos é o próprio Cristo, é parte do corpo de Cristo. E aí a teologia vai se desenvolvendo e ele fala durante muitas vezes isso nas suas cartas, sobre o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que somos cada um de nós. Vocês lembram, né? Saulo cai do cavalo, a expressão cai do cavalo vem daí. Saulo se lascou todinho, porque ele era judeu, perseguia os cristãos. Aí veio aquela luz, ele ficou cego, caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele, falou e perguntou: por que me persegues? Aí ele ficou acho que 3 dias, né? Ficou cego dos olhos. Ficou cego dos olhos, 3 dias. E aí, nisso ele se converte, né? E aí o nome dele também muda, de Saulo para Paulo. É interessante isso, né? Jesus, quando Deus assim estabelece uma missão particular assim para algumas pessoas, muda o nome delas. Nome é importante, né? Nome é importante. Você pega, por exemplo, Saulo, que virou Paulo, Simão, que virou Pedro, Abrão, que virou Abraão, Sarai, Sara, né? Lembra que eu perguntei para vocês fazerem uma pesquisa do nome de vocês? Todos fizeram? Todos sabem? Tinindo já? Saber qual que é a missão de vocês? Não? Lição de casa aí, ó. Puxa a orelha. O nome Débora vem do judeu hebraico. Viu, gente? O meu nome é hebraico. Quer dizer abelha. Entendeu? Abelhuda. É que eu sou doce, mas eu também dou umas ferroadas, né? O marido sabe. Brincadeira. Então, aqui, ó, o mistério da igreja, né? Então, ao mesmo tempo que é visível, é espiritual, tem o lado invisível. E por quê? Porque o que é o corpo humano? O que é um ser humano se não é corpo e alma? Da mesma forma que o ser humano tem corpo e alma, a nossa igreja também, ela tem um corpo e tem a alma, a parte visível e a parte invisível, né? Essa realidade invisível expressa muito bem também pelo Espírito Santo. É a realidade complexa em que se fundem um elemento divino e humano. Dentro da mesma igreja nós temos o divino e o humano, é o Espírito Santo agindo na sua igreja. A igreja é o sacramento universal da salvação, é o sinal visível da íntima união dos homens com Deus. Bonito isso, né? Então vamos lá, vamos seguir. Débora pediu para acelerar, vamos acelerar. O catecismo compara, tem uma parte que é muito legal, que eu entendi, que eu queria ver se vocês acham que faz sentido. Ele compara a igreja, tipo, a relação que a igreja tem com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Eu achei isso super, super legal também, e é um jeito da gente nunca mais esquecer. A igreja é o povo de Deus, então nós somos filhos de Deus Pai. Nós viramos filhos de Deus pela fé e pelo batismo. Então quem não é ainda batizado, segura aí, tá chegando. Segura aí. Aguenta coração. A igreja é o corpo místico de Cristo, que é isso que o Igor explicou agora. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Esses membros são diferentes, não são? Pensa no corpo humano, no nosso corpo. A gente tem vários membros diferentes, então a gente tem uma diversidade de membros que estão regidos pela mesma cabeça que é Cristo e pelo mesmo Espírito. Então um só é o Espírito e são diversos os dons, são diversos os membros. Então dentro da igreja nem todos são iguais, por isso que a gente tem diferentes vocações. A gente tem pessoas que são ordenadas, são padres, pessoas que não são ordenadas. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Assim como no nosso corpo, a gente tem dedos que tem uma função diferente dos braços, diferente das pernas, diferente do corpo, né? Entre os dedos mesmo, a gente tem dedos de diferentes tamanhos, de diferentes funções, ou seja, o dedão ele serve para uma coisa, o mindinho serve para outra e assim por diante. Cada um de nós somos assim também para a igreja. Cada um de nós temos os nossos dons que a gente bota na igreja. Todos eles são dignos. Imagina uma pessoa sem o dedão. Ah, mas o dedão não vale nada, né? Imagina uma pessoa sem o dedão. Ou o dedão do pé. Desequilibra.
não fica legal. Ela sobrevive, mas é difícil, né? Bem mais difícil. E também a gente tem aqui que a igreja é a esposa de Cristo, como a gente já falou bastante. Em relação ao Espírito Santo, a igreja é um templo do Espírito Santo. Então todos nós somos o habitat do Espírito Santo, o templo em que ele vem habitar, né? Nós somos posso dizer? Sacrário não, né? Namorado. A morada, boa, morada. Do Espírito Santo. É isso aí. É o Espírito Santo que confere unidade entre a cabeça e o corpo, principalmente através dos sacramentos. A gente vai ter as aulas sobre os sacramentos lá na frente. Mas essa unidade entre Cristo e a igreja, ela é conferida pelo Espírito Santo. Agora essa parte é legal. A igreja tem 4 atributos. A gente reza, no nosso creio, que a gente sempre reza apostólico, a gente só fala creio na Santa Igreja Católica. Mas aquele outro creio que é o grandão, sabe o grandão que a gente reza de vez em quando? Tem um nome difícil, né? Credo Niceno-Constantinopolitano. Nesse creio a gente fala os atributos da igreja. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então agora a gente vai tentar explicar um por um, rapidinho assim, um por um, por que ela é una. Por que a igreja católica, a nossa igreja, ela é una? Só uma curiosidade, esses atributos que a Débora vai começar a falar agora, ela surgiu logo no começo, nos anos 300, quando surgem as primeiras heresias, né? As primeiras heresias. E quem definiu esses atributos, quem trouxe essa novidade não, é quem esclareceu esses atributos da igreja, foi um santo que a gente acho que já falou aqui, não falou? Santo Atanásio, um grande defensor da fé. Mas isso daqui fica só para curiosidades, tá? Vamos lá. Então a igreja é una, porque tem um só Senhor. A Trindade não é una. O nosso Senhor não é Deus, não é a Trindade, Ele é uno. Então a igreja é una porque um só é o Senhor. Porque nós formamos um só corpo com Cristo. Porque somos vivificados por uma só alma, que é o Espírito Santo, que é aquilo que a gente estava falando. Mesmo com a diversidade de dons, os membros são diferentes, um só é o corpo. Porque o maestro, né, quem vai reger, quem vai ser o maestro de toda essa orquestra é o Espírito Santo. A igreja nasce de um só batismo, professa uma só fé. É o credo. Gente, católico de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, reza o credo. Professa a mesma fé. Por isso que a gente está há tantas semanas estudando, destrinchando o credo. Por que a igreja una? Participa de um só culto, principalmente os sacramentos. Então a missa, o nosso culto máximo de adoração a Deus, que é a Santa Missa, que é a Eucaristia, que é um dos sacramentos, ela é una. A missa você pode participar de uma missa no Japão, na Indonésia, na África do Sul, no Brasil. É a mesma missa, só o vernáculo, que é a língua, vai ser diferente. Mas as partes da missa, inclusive a liturgia, as leituras de hoje são as mesmas no mundo inteiro. E aí eu posso falar também uma outra coisa, uma outra coisa que não está nem escrito aqui, né? Vocês sabem que a gente estava falando que a igreja, o que é de Cristo mesmo? É a esposa de Cristo, não é verdade? Se a gente não fosse uno, se a gente fosse divisível, cara, eu acho que Deus, você acha que, como esposa de Deus, você acha que Deus aceitaria uma poligamia? A gente não serve também de uma certa forma, a gente não serve também de Jesus como nosso exemplo? Você acha que Jesus ia dar um exemplo de poligamia para a gente? Várias esposas? Acho que não, né? Então, Jesus tem uma única esposa, é a igreja. É a única igreja, é una, ok? Também a unidade, ela é garantida pela sucessão apostólica, que é o que a gente estava falando. A gente tinha os apóstolos,
que foram sucedidos pelos bispos. Então, nessa linhagem ininterrupta, a gente consegue esse elo entre todos os bispos que garante a unidade da igreja. Próxima pergunta, santa. Ela é santa, por quê? Porque o seu fundador é santo, porque Jesus Cristo é santo. Imagina o seguinte, imagina eu, jovenzinho, querendo achar uma esposa para mim. Eu vou procurar o quê? Eu vou procurar a melhor de todas. Achei a Débora, não é verdade? Ela é minha santa. Ela é. Eu escolhi a dedo. Não, na verdade foi Deus que escolheu a dedo para mim, né? E eu só aceitei, né? Eu falei, já que veio bom assim, não é verdade? Já que veio bom assim, mas se eu que sou humano, eu tive o cuidado de escolher a minha esposa e procurei a melhor de todas e encontrei a melhor esposa de todas, que é a Débora. Imagina Cristo. Você acha que ele ia resolver casar com qualquer uma? Não, tinha que ser santa. A igreja tinha que ser santa, porque ele é santo. Aqui também. E ele se entrega até o fim para santificá-la. Olha a missão do marido aí de novo, né? Ele se entrega, Jesus se entrega para santificar a igreja. Mesmo reunindo em seu seio pecadores, a igreja é imaculada. Ou seja, ela não tem... Quem falou isso também foi a Vivian e o Gui. O que é imaculada? É sem a mancha, sem mácula, sem a mancha do pecado. A igreja, apesar de nós, apesar da gente fazer muito esforço para macular, mas a igreja continua imaculada. Mesmo com tanta coisa que pode acontecer dentro de nós, dentro da igreja, dentro do clero, pode acontecer muitas coisas, mas a igreja em si, ela é imaculada porque ela é governada por Cristo, ela é governada pelo Espírito Santo, ok? E a gente vê isso daí brilhando nos santos, né? Essa santidade da igreja a gente vê nos santos. Quantas histórias de santos a gente vê, e a gente olha para esses santos, pega um São Pio de Pietrelcina, que viveu mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, né? São Pio de Pietrelcina, ele fazia coisas absurdas, ele fazia coisas miraculosas, não era humano o que ele fazia, não era humano, mas é a expressão da nossa igreja, a nossa igreja que é santa. Tinha uma coisa bem humana que ele fazia. Se alguém falava mal de padre ou de bispo na frente dele, ele dava na cara. Ele dava na cara, literalmente, ele batia na cara. Verdade, gente. Assiste o filme dele depois. Católica, gente. Então a igreja é una, santa, católica e apostólica. A palavra católica vem do grego universal. Não é a igreja. Não. Significa que católico é universal. O que significa isso, gente? 4 aspectos. Significa que a igreja, ela é destinada a todo o ensinamento de Cristo. Então a igreja pega todo, universal, vem todo. Então todo o ensinamento de Cristo, tudo que Cristo ensinou, destinada a todas as pessoas, não só aos judeus. Então destinada a todas as pessoas, de todos os tempos. Então, desde que Jesus instituiu, até hoje, e até quando Ele voltar, que é o tempo da igreja, que é o tempo que a gente está, em todos os lugares. Então é tudo que Jesus ensinou, destinado a todas as pessoas, sem exceção, de todos os lugares do mundo e em todos os tempos. Vale a pena só fazer um parênteses aqui, que é todo o ensinamento de Cristo, né? Lembra que a gente falava um pouco sobre heresia, como aquele supermercado que a gente vai e vai escolhendo o que quer? Eu quero arroz, essa marca, o feijão, vou pegar aquela outra marca, não é verdade? E tem gente que faz isso com a fé, né? Vai lá e começa a escolher. Eu acho que essa parte aqui eu gosto de Jesus morto na cruz.
mas aquela outra parte dos santos, aquela lá deixa quieto, depois eu não quero saber disso. Então isso é muito importante. O católico, independente se você entende ou não entende, aqui a gente está tentando trabalhar ao máximo a razão, para fazer vocês entenderem com a razão, tá? Mas, se vocês não entenderem, continuem pesquisando. Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, pode até ser que vocês não entendam, mas se você aceita os ensinamentos da Igreja Católica, você está dentro desse atributo de católico universal, ok? E aí a gente corre atrás para entender. Aí corre atrás. Pergunta para nós, que nós estuda e nós... Se não souber, eu tenho o telefone de quem sabe, viu? Guilherme. Arroba. Gente, próximo slide. É uma ordem de Jesus para todos nós. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Vocês enxergam? Vamos ler juntos? Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui a gente vê essa ordem de Jesus para sair em missão. A nossa batata está assando, o nosso crisma está chegando, e Jesus está falando isso para todo mundo, gente. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós estamos aqui, é muito lindo, a gente ama, mas olha o que ele pede, para que a gente saia em missão. Sair em missão é ser catequista? É, mas não necessariamente. Sair em missão é você estar na tua casa e fazer a tua parte, e falar para a tua família, para os seus amigos, para as pessoas do seu trabalho. E mais do que falar, é dar o exemplo. É viver, né? É viver. É se falar, se Mais preciso for com palavras, né? É falar de Deus, é evangelizar. Essa é a nossa missão. Uma vez São Francisco de Assis virou para o irmão Leão, se eu não me engano, e virou assim: irmão, vamos evangelizar. Tá bom, vamos lá, Francisco. E aí eles começaram a andar pela cidade, deram uma volta, voltaram, pronto. Aí o irmão virou assim: mas, irmão Francisco, a gente não ia evangelizar e tudo mais, mas nós evangelizamos, nós mostramos, nós demos um exemplo. E voltou. Ou seja, o que ele está querendo ensinar para a gente? É que a melhor evangelização de todas é com o nosso exemplo, é com aquilo que a gente faz da nossa vida. Ok? Não é necessariamente com palavras também é importante, mas principalmente com a nossa vida. Beleza? Já pulou, vamos lá. Gente, o atributo de apostólica. Por que a nossa igreja é apostólica? Porque ela foi fundada sobre os apóstolos, isso a gente já falou bastante. Tá? Então a gente tem essa linhagem, que é a sucessão apostólica. É esse atributo de apostólica que conserva e transmite o depósito da fé. Lá no começo do ano, a gente teve uma aula que a gente falou sobre o tripé: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Eles até sonham com isso. Toda quinta-feira eles dormem e falam tripé, tripé, tripé. Então, porque, gente, os assuntos estão relacionados. Quando a gente fala em magistério, é isso aqui também. Então, o magistério, esse depósito da fé, ela é conservada e é transmitida através da igreja, por causa deste atributo. É infalivelmente mantida na verdade, e Cristo governa a igreja por meio de Pedro e dos demais apóstolos, que hoje é o Papa e os seus sucessores, em comunhão com o Papa. E aí, qual que é a missão da igreja? A grande missão da igreja é, primeiro, ensinar, santificar e governar. Quando a gente fala em ensinar, aqui a gente está falando de anunciar a totalidade da fé, pregar a palavra, guardar o depósito da fé e transmitir a fé. Olha aqui o tripé, né? Voltando aqui. Ó, transmissão da fé. Então, existe um depósito
que a igreja deve guardar e transmitir para nós, o povo. E é isso que a gente está fazendo hoje. Estamos aqui divulgando, estamos transmitindo para vocês aquilo que é os ensinamentos, aquilo que são os ensinamentos da igreja. Santificar é através da oração, do trabalho, né? Olha o nosso dia a dia aqui, ó. Oração, trabalho, pelo exemplo, aqui, ó, em casa, quando a gente está descansando, também tem que dar bons exemplos. Pelo ministério da palavra, pelos sacramentos, especialmente pela Eucaristia, porque quem santifica aqui é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo quem santifica, ok? E governar ou reger provém das autoridades dadas por Cristo. Quem já viu aqui uma imagem de São Pedro, o que ele carrega junto com ele? As chaves, né? Por quê? Porque Cristo mesmo, Ele deu as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui, ó, a gente tem, a missão da igreja é governar, aqui governar não só a parte material, que a gente tem, uma construção e tudo mais, não só a hierarquia da igreja também, mas também governar o seu povo. Eles têm que pastorear o seu povo. Eles estão governando através desse pastoreio também, ok? Agora a gente vai falar sobre os mandamentos da igreja. A gente teve as aulas sobre os mandamentos da lei de Deus. Eu vou andar um pouquinho para cá. O povo acordar. A gente teve a aula sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Vocês lembram, gente? Então, aí agora a gente vai falar sobre os 5 mandamentos da igreja, tá? Também são matéria grave. Então a gente também tem que prestar atenção. Mas não é difícil, a igreja é boazinha. E não é difícil. A igreja é mãe, né? A igreja é mãe, então. Mãe mestra, olha lá. Vai lá. Participar da Santa Missa inteira aos domingos, outras festas de guarda e abster-se das ocupações de trabalho. Isso a gente explicou quando a gente falou sobre o 3º mandamento. Então, se já é um mandamento que a gente já viu lá e é aqui, tá fácil, hein? Tá fácil. Ó, participar da missa inteira, não é para chegar atrasado. Desde o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hein, ó. É claro que a gente se atrasa, porque tipo, você estava saindo, o filho, né, encheu a fralda, aquele desespero, passou mal, não sei o que e tal, é uma coisa, mas a gente tem que se precaver, sair antes, contar com o trânsito, contar que não tem vaga na mascote, para chegar com calma, para pelo menos uns 5 minutinhos antes, porque senão você chega com essa chegar, né, rezar um pouco, faz parte, né? Mas isso a gente vai pegando aos pouquinhos, né? 2º mandamento da igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Tá fácil, hein? Uma vez por ano. Pelo amor de Deus. A gente, pelo menos, vamos fazer um pouquinho mais, né? Você peca só uma vez por ano? Não, né? Então, ó, à medida que você vai pecando, você vai se confessando melhor assim, né? Mas a igreja só pede uma vez por ano. Fácil. Mãe. Ela é muito boazinha, gente. Diga, André. O sacramento da confissão a gente só pode receber depois da primeira comunhão. A gente pode fazer a confissão antes, não é? Não. O sacramento da confissão tem que ser batizado. Tem que ser batizado. Na primeira comunhão, mas depois o batismo. Isso aí a gente vai orientar. Vai ter aula sobre confissão, vai ter uma aula prática sobre confissão. Você falou de primeira comunhão, né? Ou de batismo? Mas tudo bem. Eu posso receber o sacramento da confissão. Então, perdão, vamos lá. A gente fez confusão aqui, eu vou só dar uma esclarecida, né? Para fazer qualquer sacramento, o primeiro, a porta de entrada é o batismo. Você tendo o batismo, você pode fazer os outros, tá? Dentro da ordem, dentro disso que vocês estão fazendo aqui, né? Sentar, entender
tudo mais. Mas o primeiro é o batismo. Então, a partir do momento que você batizou, você está limpo dos pecados. Não precisa, nesse momento, se confessar. Mas a partir do momento que você vai caminhando, cara, você vai se sujando, né? É impossível, né? Você tá sujo também, não tá não, rapaz? Só um pouquinho, né? Então a gente vai se sujando. Aí, quando a gente vai fazer os outros sacramentos, o segundo, cara, praticamente, necessariamente vai ser o quê? Vai ser a confissão. A não ser que você batizou, fez a primeira comunhão, como o nosso amigo Vitor aqui, né? Não? O Vitor não confessou no dia da primeira comunhão dele, porque ele já foi batizado junto. Mas a gente vai chegar lá, né? Você vai confessar antes da primeira comunhão, todos nós. Então, um plantão aqui de sacerdotes, nós vamos orientar. Vai ter tudo orientação. Vai ter tudo lindo. Diga. Crianças se confessam? Sim. Crianças, a partir dos 7 anos, né, que é chamada de a idade da razão, ela começa a ter já conhecimento daquilo que ela está fazendo, se é certo ou se é errado. A nossa missão de pais, a gente vai catequizando, vai ensinando, e aí vai surgir da consciência deles essa necessidade. E os 7 anos não é rígido, olha, hoje eu tenho 6 anos e 11, amanhã eu tenho 7 anos, agora, não é assim. Mas é mais ou menos naquele período ela vai ganhando a consciência. É o chamado a idade da razão, tá? Não é a tua. Vamos lá, terceira. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Uma única vez, gente. Você come uma única vez no ano, o resto você vive de sol por acaso? A igreja é uma mãe, né? Mas meu conselho aqui, gente. Quanto mais, melhor, tá? Exatamente. O segundo e o terceiro estão ligados, como o Ale falou, né? Porque se a gente se confessa, tá limpo, a gente vai querer comungar, né? Para comungar, a gente tem que estar confessado. Então, uma coisa puxa a outra. Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne vermelha, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Então, quando a gente falou antes da Quaresma, não sei se vocês lembram, gente, quarta-feira santa, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, não vamos comer carne, até a Karina pôs no grupo, não sei se vocês lembram. Então, são esses dias que a gente se abstém de carne, que a gente jejua, conforme manda a Mãe Igreja. É muito difícil, gente? Vocês estão achando pesado esses mandamentos aqui? Molezinha, né? Beleza, né? Sexta-feira a gente não pode comer carne ou só sexta-feira santa? Bom, aí que tá. A igreja nos pede também que às sextas-feiras nós... Porque assim, como a gente tem um ano de liturgia, que a gente passa pela vida de Jesus, a gente também tem dentro da nossa semana a vida de Jesus, onde na sexta-feira ela vai lembrar a paixão, então a gente é convidado a lembrar a paixão de Cristo, e no domingo a ressurreição, assim como o ciclo da vida de Jesus. Então a gente lembra semanalmente também da vida de Jesus. E nas sextas-feiras a gente também é convidado sim a fazer a abstinência da carne, ou seja, você pode trocar a carne que você ia comer, aquele churrasquinho, por um peixinho na brasa, né? Aquele pintado na brasa delicioso, não é verdade? Existe uma norma de direito canônico que pede que a sexta-feira a gente se abstenha de carne. Mas acho que no Brasil, acho que os bispos no Brasil têm uma coisa que chama comutação, é uma troca. Então você pode, por exemplo, fazer um ato de caridade, você pode fazer uma oração, alguma coisa que te libere desse dever. Então, se você comer carne, você pratica um ato de caridade, por exemplo. Efetivamente, você é convidado sim a fazer, você precisa fazer. Na medida do possível, não é assim, mas acho que na medida do possível, isso é um exercício, não é... A gente acaba usando como uma mortificação, como um exercício espiritual também. Faz sentido? Então, beleza. Mas dá para você trocar por um ato de caridade, por exemplo. Tá?
Quinto, ajudar a igreja em suas necessidades. Aqui também é necessidade material, é dinheiro. Por quê? Porque a igreja, a construção, enquanto a igreja invisível ela consegue sobreviver, a igreja a construção ela sofre um pouco das intempéries do dia a dia, né? Ou seja, a gente precisa ajudar a igreja, a construção. Tudo bem? Então, o pagamento do dízimo, na verdade, a devolução do dízimo, ele está atrelado a esse quinto mandamento, tá? A esse quinto mandamento, que a igreja tem as suas necessidades materiais, financeiras. E o dízimo, nesse caso, não é necessariamente, eu preciso dar 10%, né? Porque dízimo vem de 10%. Não é necessariamente. É o quanto o teu coração está aberto, quanto que ele quer te dar, quanto que ele está grato a Deus pelas coisas que você tem. E você devolve aquilo para Deus, tá? Pode ser o quanto você achar que deve. A hierarquia da igreja. Agora sim, quando a gente fala que a igreja tem a parte visível e a espiritual, a gente falou até agora da parte espiritual, e essa parte aqui, a parte visível, é bem rapidinho. Por quê? Primeiro a gente tem as pessoas que fazem parte do clero, são os ministros ordenados, eles receberam o sacramento da ordem, e a gente vai falar rapidinho, porque vai ter uma aula só sobre o sacramento da ordem, então lá a gente vai poder esmiuçar um pouco melhor. Mas são os bispos, né? Inclusive o bispo de Roma, que é o Papa, os presbíteros, que são os padres, e os diáconos. Eles receberam o sacramento da ordem, fazem parte do clero. Eles estão dentro de uma hierarquia. O Papa tem a primazia, e aí a gente tem embaixo os bispos, os presbíteros, tem toda essa hierarquia, ok? A gente tem também os religiosos e religiosas. Os irmãos, as freiras, eles não são ordenados, não recebem o sacramento da ordem, mas eles são consagrados. Geralmente eles fazem voto de pobreza, castidade e obediência. Então eles moram, por exemplo, as freiras dominicanas, né, que tem a casa aqui perto, são religiosos, religiosas. E aqui a gente tem múltiplas vocações, a gente tem várias ordens, a gente tem várias espiritualidades, vários carismas, por conta da diversidade dos dons. Então Deus vai suscitando ordens diferentes, cabe ao bispo daquela diocese liberar ou não aquele carisma, liberar ou não aquele grupo religioso que está se organizando. Então, por exemplo, a Fraternidade São João Paulo II, que a gente tem contato, né, tem bastante contato aqui na paróquia, é uma ordem religiosa. Então, os irmãos e as irmãs não casam, eles fazem voto de castidade, eles moram lá e eles são religiosos. E quem não é nenhum nem outro, quem não é nem ordenado nem consagrado, são os leigos, somos todos nós, tá? Os batizados que não são ordenados. Mas é importante também falar que a gente tem, assim como Cristo é sacerdote, profeta e rei por excelência, nós todos temos também uma porção. Nós, mesmo os leigos, nós temos uma pequena porção de sacerdócio. Não tem, né? Sacerdócio, profeta e rei, né? Temos uma porção, não é completa, mas temos uma porção. Tudo bem? Os irmãos da fraternidade não são os que vão virar padre? Tem alguns que estão estudando, mas eles em si, eles são consagrados, eles são irmãos consagrados a Deus. Em dezembro agora, né? Eu acho que assim, Edu, eles estão lá discernindo as vocações que são particulares. Alguns que são chamados ao sacerdócio vão ser ordenados, e creio que outros vão ficar só como religiosos. Principalmente as mulheres, tem o ramo feminino, as mulheres aí, inevitavelmente, são religiosas. E os irmãos, o Samuel e o Barnabé, vão ser ordenados, acho que diáconos esse ano, né? Diaconato, né? E vai ser aqui. Vai ser aqui, né? O padre prometeu, né? Estamos esperando. Gente, então, só para a gente fechar, depois que a gente estuda dentro do creio na Santa Igreja Católica, o próximo ponto é creio na comunhão dos santos, que vai ser na próxima aula outra.
dentro da comunhão dos santos, a gente também tem a realidade da igreja. Então, assim, só um gancho para a próxima aula, para ficar um quesinho aí de curiosidade. A igreja ela é peregrina, que foi a aula de hoje. Somos nós aqui nessa terra, nessa vida. Ela é padecente e ela também é triunfante. Então vai ficar como cenas dos próximos capítulos na aula de comunhão dos santos. Mas tenham isso em mente. Tudo é igreja. Quem está no céu também faz parte da igreja. Quem está no purgatório também. Tá bom? Beleza? Entenderam tudo? Dá para fazer prova hoje? Tem uma dúvida do Vitor? Diga. Essas organizações tipo Opus Dei, Jesuíta, onde que eles entram e qual é a função deles na igreja? Cada um vai ter uma espiritualidade diferente, um carisma diferente, né? Então, eles são consagrados. Então, os jesuítas não. Os jesuítas, eles têm sacerdócio, eles têm padres, né? Muitas dessas organizações, né? Tem. Mas tem de leigos também. Tem de leigos também. Então, por exemplo, o Opus Dei é leigo, né? É leigo que se consagra a Deus, né? Você tem os carmelitas também. Cada um tem um carisma, eles se organizam, eles são organizados, eles se organizam juridicamente, eles têm estatuto, tudo tem que ser liberado pelo Vaticano, é tudo organizado. Tá? Por exemplo, quando você pega as irmãs dominicanas, os dominicanos, eles são fortes aonde? Na pregação. No estudo. A Opus Dei, que você mencionou, aonde que ela é forte? Ela é forte na santidade do dia a dia, no trabalho mesmo, né? Ela se santifica no trabalho. E assim por diante, os franciscanos, eles são na pobreza, entendeu? E na pregação também. E assim por diante, cada um tem uma direção. Gente, a gente tem 10 minutos. Hoje Tem uma última dúvida aqui, que ele está implorando, né? Sobre diáconos. Tem diáconos permanentes, certo? Sim. Casal, tem família. É isso, é verdade. Sim. É verdade. Ele já é casado. Na aula sobre o sacramento da ordem a gente vai falar melhor. Mas assim, tem o rapaz seminarista que vai ser padre, ele passa pelo diaconato por 1 ano. Ele fica como diácono e depois ele é ordenado padre. Mas a gente tem alguns casos, não é sempre, que a igreja tem que estudar e liberar aquele homem casado para fazer teologia e ser diácono. Tem que ter uma necessidade dentro daquela comunidade. A esposa tem que assinar, tem que concordar. Os filhos têm que ser maior de idade. Tem todo um regramento, tá? Vamos se reunir então? Bom, Rapidão. a gente vai fazer uma partilha. A gente vai fazer a partilha, não vai dar tempo, infelizmente, de dar o testemunho no microfone, tá? Mas partilhem entre vocês, se vocês têm algum testemunho sobre a caminhada de vocês da igreja, sobre O tudo que foi esclarecedor aqui? O que vocês não sabiam e que a partir de agora vocês estão sabendo? O que é novidade, o que vocês não sabiam, o que vocês, enfim, até ficaram com dúvida. Aliás, Partilhem aí. dúvidas também tem a nossa caixinha lá. Escrevam lá e bora se reunir, tá bom? Valeu, gente!